Na vida de cada pessoa, há momentos em que o corpo envia sinais inexplicáveis, causando preocupação e dúvidas sobre o estado de saúde. É importante entender que alguns desses sinais alarmantes não podem ser ignorados, pois podem indicar uma condição crítica do organismo. Especialistas médicos destacam uma série de sintomas que podem indicar uma séria ameaça à vida. A atenção ao próprio corpo pode desempenhar um papel crucial na prevenção de consequências trágicas. Neste material, serão considerados 6 sinais alarmantes que, segundo os médicos, podem indicar a aproximação de um momento crítico. Esses sintomas, que à primeira vista parecem insignificantes, podem conter informações importantes sobre o estado de saúde, desde fadiga inexplicável até dor aguda no peito. Cada um desses sinais é um pedido de ajuda do organismo. A conscientização desses sinais de alerta e a busca oportuna por ajuda médica podem ajudar a controlar a situação e evitar o desenvolvimento indesejado de eventos. Não se deve subestimar a importância de conhecer esses sintomas, pois essas informações podem ser vitais. Uma fadiga inexplicável e abrangente é uma condição que deve alertar. É importante entender a diferença entre o cansaço normal após um dia agitado e a exaustão debilitante que surge, aparentemente, sem motivo. Se uma pessoa se sente completamente exausta, mesmo após uma longa noite de descanso, ou se as atividades cotidianas habituais se tornam insuportáveis, isso pode ser um sinal alarmante do organismo, indicando problemas sérios. Essa exaustão não é eliminada por uma xícara de café ou um sono curto. Ela se prolonga, deprime e, o mais importante, aparece sem qualquer razão aparente. Talvez antes a pessoa fizesse caminhadas diárias, mas agora se sente exausta após alguns passos. Talvez ações simples, como preparar comida, vestir-se ou até mesmo conversar, pareçam insuportáveis. Esses não são apenas sinais de envelhecimento, podem ser uma evidência de que os órgãos estão com dificuldades, que o coração não está bombeando sangue adequadamente, ou que o organismo está desligando funções importantes para economizar energia. Os médicos constantemente se deparam com casos semelhantes, especialmente em pacientes com doenças cardíacas, insuficiência renal ou até mesmo formas avançadas de câncer. Quando o organismo usa todos os seus recursos apenas para se manter vivo, a fadiga se torna abrangente. Esta não é uma condição normal e não deve ser ignorada. Um dos sinais mais reveladores é o aparecimento repentino dessa fadiga ou seu aumento gradual ao longo do tempo. Se uma pessoa antes tinha muita energia, mas agora se sente fraca e exausta sem motivo aparente, é necessário tomar medidas. O organismo não está apenas cansado, ele está alertando sobre problemas mais profundos, que exigem atenção imediata. O que deve ser feito em primeiro lugar? É importante analisar cuidadosamente quando exatamente surgiu a sensação de fadiga, quais fatores contribuem para o seu aumento e se ela impede a pessoa de realizar suas atividades favoritas. Se a fadiga está progredindo e começando a ter um impacto negativo no estilo de vida habitual, isso é uma razão importante para procurar um especialista. O diagnóstico precoce e o início oportuno do tratamento aumentam significativamente as chances de identificar a causa do mal-estar e prevenir possíveis complicações. O aparecimento repentino de dor intensa ou sensação de pressão no peito requer atenção especial. A sensação de aperto, constrição ou forte pressão no peito não deve ser ignorada em nenhuma circunstância. Caso sensações semelhantes surjam repentinamente, especialmente se irradiam para o braço, pescoço, mandíbula ou costas, existe um sério risco de desenvolver uma condição com risco de vida. Especialistas médicos alertam que a dor no peito com características semelhantes geralmente indica um infarto do miocárdio iminente ou dissecção da aorta, representando uma ameaça direta à vida. É um erro pensar que esses sintomas são manifestações de azia comum ou sobrecarga muscular. Ao apresentar queixas de dor no peito dessa natureza,
Os médicos geralmente demonstram maior vigilância, pois a demora no atendimento médico pode ter consequências trágicas. A variante mais perigosa de dor no peito é a sensação de peso, aperto, dificultando a respiração. Ela pode se desenvolver gradualmente, aumentando com o tempo, ou surgir repentinamente, como um forte golpe no peito. Em qualquer caso, este é um sinal do organismo, indicando a necessidade de atendimento médico imediato. Ao contrário da crença popular, um ataque cardíaco nem sempre se manifesta como um drama angustiante, como é frequentemente mostrado nos filmes. Muitas vezes, os sintomas são bastante moderados, um leve desconforto no peito ou na parte superior do corpo, acompanhado de náuseas, tonturas ou aumento da transpiração. Infelizmente, é por isso que muitas pessoas tendem a ignorar esses sinais até que seja tarde demais. Também vale a pena notar que uma dor aguda e lancinante no peito, semelhante à sensação de um rasgo interno, pode indicar uma dissecção da aorta, a maior artéria do corpo. Essa condição representa uma das emergências médicas mais perigosas, exigindo intervenção cirúrgica imediata para evitar hemorragias internas fatais. Então, o que deve ser feito em caso de dor súbita e intensa no peito? Os médicos recomendam fortemente não hesitar, não tentar esperar a dor passar deitado e não esperar que ela desapareça sozinha. Não se convença de que é apenas resultado do estresse. É necessário chamar uma ambulância imediatamente. Quanto mais rápido o atendimento médico qualificado for prestado, maiores serão as chances de sobrevivência. Outro sinal alarmante é dificuldade para respirar ou falta de ar. Imagine a situação. Uma pessoa está sentada calmamente em uma poltrona, sem fazer nenhum esforço, e de repente sente falta de ar. Parece que o ar de repente ficou rarefeito, e nem mesmo as respirações profundas trazem alívio. Esta não é apenas uma sensação desagradável, mas um motivo sério de preocupação. Os médicos alertam que a falta de ar inexplicável é frequentemente um sinal do corpo sobre distúrbios graves. Pode ser um sinal de insuficiência cardíaca progressiva, um coágulo perigoso nos pulmões ou até mesmo um ataque cardíaco silencioso. É comum a crença de que a dificuldade em respirar é uma companheira inevitável da velhice. No entanto, o aparecimento repentino ou a piora progressiva desse sintoma requer atenção especial. Ignorar tais mudanças na saúde pode ter sérias consequências. Uma das causas mais perigosas da falta de ar repentina é a embolia pulmonar, que é um coágulo que migra para os pulmões. Essa condição pode se desenvolver repentinamente, especialmente em pessoas que passam muito tempo sentadas ou que foram submetidas a uma cirurgia recentemente. A insidiosidade da embolia pulmonar reside no fato de que ela geralmente começa com um leve desconforto, como uma sensação de aperto no peito, que de repente se transforma em uma sensação de asfixia. Outra possível causa de dificuldade em respirar é a insuficiência cardíaca congestiva, na qual o líquido se acumula nos pulmões devido ao funcionamento ineficiente do coração. Isso leva à dificuldade em respirar, especialmente em posição horizontal. Em alguns casos, as pessoas acordam à noite com ataques de asfixia. Também devemos lembrar sobre o chamado ataque cardíaco silencioso, que muitas vezes passa despercebido. Ao contrário do quadro clássico de um ataque cardíaco acompanhado de dor opressiva no peito, este tipo se manifesta com forte falta de ar, náuseas, suor frio e sensação de extrema fadiga. Muitas pessoas não percebem que estão tendo um ataque cardíaco até que seja tarde demais. O aparecimento repentino de falta de ar sem causa aparente, especialmente se isso acontecer inesperadamente, requer uma reação imediata. Em vez de ignorar este sintoma alarmante, recomenda-se tomar medidas imediatas, sentar-se, acalmar-se e procurar ajuda médica qualificada sem demora. Procurar um médico prontamente pode ser um fator decisivo que pode salvar vidas, pois a falta de ar pode ser um sinal de doenças graves, como tromboembolismo, patologias cardíacas ou doenças pulmonares graves.
A perda de peso inexplicável e repentina também é motivo de preocupação. À primeira vista, perder peso sem esforço pode parecer uma surpresa agradável, mas é importante perceber que pode ser um sinal alarmante, indicando sérios problemas de saúde. Se o peso desaparece, apesar da ausência de mudanças na dieta ou no regime de exercícios físicos, isso pode indicar que o corpo está lutando contra uma ameaça mais séria do que se imagina. Os médicos alertam que a perda de peso rápida e não intencional, especialmente em idosos, pode ser um sinal de doença progressiva. Um dos culpados mais perigosos é o câncer. Alguns tipos de câncer, em particular o câncer de pâncreas, pulmão ou órgãos do sistema digestivo, podem causar perda de peso repentina antes mesmo de quaisquer outros sintomas óbvios aparecerem. Isso ocorre porque as células cancerosas alteram o metabolismo do corpo, fazendo com que ele queime calorias em uma velocidade ameaçadora. No entanto, o câncer não é a única causa. A perda de peso repentina também pode indicar sérios distúrbios metabólicos, diabetes não diagnosticado ou até mesmo insuficiência cardíaca. Nos casos em que o corpo não absorve os nutrientes adequadamente, ocorre o esgotamento do tecido muscular e adiposo, o que leva à fraqueza geral, aumento da fadiga e crescente fragilidade do corpo. Quando as roupas começam a ficar mais folgadas, o cinto aperta cada vez mais e as pessoas ao redor insistem em comentar sobre a figura mais esguia, mesmo sem esforços direcionados para isso. É hora de ficar atento. Existe uma razão não óbvia para essas metamorfoses: inflamação crônica e processos infecciosos que se desenvolvem no organismo. Nos momentos em que o sistema imunológico trava uma luta incessante contra a doença, ele funciona em modo de emergência, consumindo enormes reservas de energia e provocando a perda de peso, que ocorre como que por si só. Doenças graves como tuberculose, infecções lentas ou patologias autoimunes podem esgotar os recursos do organismo, levando a uma diminuição acentuada da massa corporal que parece completamente sem causa. O que fazer se, em um curto período de tempo, o peso diminuir mais de 5% sem dietas ou exercícios? Este é um sinal de alerta que não pode ser ignorado. Não atribua tudo às mudanças relacionadas à idade. É necessário marcar uma consulta com um médico com urgência, fazer os exames necessários e insistir em obter respostas claras. Quanto mais cedo for estabelecida a verdadeira causa do que está acontecendo, maiores serão as chances de interromper o desenvolvimento de uma doença grave em um estágio inicial e evitar consequências irreparáveis. Um sinal alarmante é a turvação da consciência, desorientação no espaço e no tempo, bem como mudanças bruscas no comportamento. Quando a razão escapa ao controle, isso causa séria preocupação. Esquecimento repentino, confusão e mudanças inexplicáveis no comportamento podem indicar problemas sérios no cérebro. Especialistas médicos alertam que a deterioração rápida das funções cognitivas, que surge repentinamente, pode ser um sintoma de derrame, infecção cerebral ou doença neurológica progressiva. Por exemplo, um derrame pode causar turvação repentina da consciência, fala arrastada e perda de orientação em lugares familiares. Algumas pessoas apresentam episódios curtos em que parecem estar desconectadas da realidade. Mas, após um curto período de tempo, seu estado volta ao normal. Essas manifestações podem ser um sinal de um ataque isquêmico transitório, uma pequena interrupção do suprimento de sangue ao cérebro que pode preceder um derrame mais grave. Processos infecciosos também podem causar desorientação repentina, especialmente em idosos. Se uma pessoa de repente se torna distante, agitada ou tem dificuldade em manter uma conversa normal, isso nem sempre é resultado da idade avançada. As infecções podem se espalhar rapidamente pelo corpo, afetando o cérebro e causando delírio, um estado de confusão que se desenvolve rapidamente. O risco de desenvolver a doença de Alzheimer ou outras doenças cerebrais degenerativas é uma séria ameaça para os idosos.
Embora essas doenças geralmente progridam gradualmente, alguns pacientes apresentam uma deterioração rápida das funções cognitivas. Eles repentinamente perdem a orientação no tempo, esquecem eventos recentes e têm dificuldade em realizar tarefas diárias que antes pareciam elementares. Um erro comum é pensar que a desorientação repentina é um fenômeno normal associado ao envelhecimento. No entanto, não é assim. Quando o cérebro começa a falhar em um ritmo acelerado, isso geralmente indica a presença de uma doença grave que pode levar à morte se não for realizado um tratamento oportuno. O que deve ser feito ao detectar mudanças bruscas na memória, comportamento ou clareza de consciência? É necessário procurar ajuda médica qualificada imediatamente. Independentemente de se tratar de um derrame, infecção ou outro processo patológico, esses sintomas não podem ser ignorados. Medidas operacionais podem desempenhar um papel decisivo, pois em questões de saúde cerebral, cada segundo é importante. Dor abdominal forte e contínua também pode ser um sinal de alerta. À primeira vista, a dor abdominal não parece ser um problema sério, mas se for intensa, aguda ou não passar por um longo tempo, isso pode indicar processos muito mais perigosos do que um simples distúrbio digestivo. Os médicos alertam que a dor abdominal intensa, especialmente se surgir repentinamente ou durar várias horas, pode ser um sinal de processos destrutivos que ocorrem dentro do organismo. Entre as ameaças críticas à vida, destaca-se a ruptura de um aneurisma da aorta abdominal, uma condição em que ocorre a destruição de uma área enfraquecida da aorta, a maior artéria do organismo. Essa ruptura provoca sangramento interno que pode levar à morte em questão de minutos. As sensações de dor neste caso são frequentemente descritas como intensas, contínuas e profundas, localizadas na área do abdômen, região lombar ou laterais, às vezes com pulsação que coincide com o ritmo cardíaco. Em uma situação como essa, buscar ajuda médica de emergência imediata se torna a única chance de sobrevivência. Outra causa grave de dor abdominal aguda é a obstrução ou isquemia intestinal, caracterizada pela interrupção repentina do suprimento de sangue para o intestino. Isso pode ser causado por torção das alças intestinais, formação de um coágulo sanguíneo ou desenvolvimento de um tumor maligno. Inchaço abdominal, endurecimento e dor à palpação, especialmente com ausência prolongada de evacuações normais, são sinais alarmantes. Não se deve esquecer da pancreatite, inflamação do pâncreas, que causa dor intensa na parte superior do abdômen, muitas vezes irradiando para as costas. A doença pode se desenvolver repentinamente e a dor piora após as refeições, transformando as refeições comuns em tormento. Ignorar a pancreatite pode levar a uma rápida deterioração e ao desenvolvimento de complicações graves, até mesmo a falência de órgãos vitais. Frequentemente, as pessoas enfrentam crises causadas por problemas na vesícula biliar, que se manifestam como uma dor aguda e lancinante na região das costelas, muitas vezes desencadeada pelo consumo de alimentos gordurosos. Muitos confundem esses sintomas com refluxo ácido ou acúmulo de gases. No entanto, quando a vesícula biliar inflama ou é bloqueada por cálculos, isso pode levar ao desenvolvimento de infecções com risco de vida. Diante disso, surge a pergunta: o que deve ser feito se ocorrer dor abdominal inexplicável, persistente ou excruciante? A resposta é inequívoca: não adie a visita ao médico. É necessário procurar ajuda médica qualificada imediatamente, principalmente se a dor for acompanhada de sintomas como febre, vômito ou fraqueza repentina. Em alguns casos, pode ser necessária intervenção cirúrgica, e a oportunidade de procurar ajuda pode desempenhar um papel decisivo no resultado da doença. A demora pode levar a complicações graves, até mesmo à morte. Em conclusão, vale ressaltar que o corpo humano envia sinais de alerta antecipadamente sobre o perigo iminente.
É importante saber reconhecer esses sinais e reagir prontamente a quaisquer desvios da norma. Ignorar sintomas alarmantes ou esperar que tudo passe sozinho pode ser um erro fatal. Foram considerados 6 sinais principais que podem indicar uma séria ameaça à saúde: dor repentina no peito, perda de peso inexplicável, falta de ar, confusão mental ou dor abdominal intensa. Nenhum desses sintomas deve ser ignorado. Em caso de dúvidas sobre o estado de saúde, é necessário ouvir o próprio corpo e procurar ajuda médica imediatamente. É muito melhor se prevenir e ouvir do médico que não há nada com que se preocupar do que esperar até que seja tarde demais. Com a idade, muitas pessoas se deparam com a percepção de que o estado de saúde pode mudar a qualquer momento. No entanto, há boas notícias. O conhecimento é a chave para controlar a situação. Conhecendo os principais sinais de perigo, é possível tomar as medidas necessárias para proteger a saúde. Não se deve viver em constante medo, mas é preciso estar sempre vigilante e atento aos sinais que o corpo envia.